boa noite. A paz de Cristo seja com todos, soldados de Cristo, fervorosos seguidores do Ministério da Conquista da Terra. Estamos aqui, mais uma vez. O Leão está de volta. O Leão está de volta após uma semana de recesso nos vídeos. Estamos de volta com a graça de nosso Senhor para trazer mais uma palavra de estímulo, de conforto, de confrontamento, mais uma palavra de incentivo, de resistência, de força, de coragem da parte do nosso Deus para todos os nossos seguidores e todos aqueles que de alguma forma conseguem, pela graça de Deus, alcançar os nossos vídeos através de compartilhamentos, ou até mesmo porque Deus de alguma forma direciona de repente aquela pessoa para um dos nossos vídeos, porque sabe que aquela pessoa determinada precisa daquela palavra naquele momento. Quantas vezes nós já experimentamos isso, não é? Seja na nossa igreja, seja pela palavra de um irmão, de um parente, seja por um vídeo na internet, em que a palavra de Deus é falada. Nós muitas vezes somos consolados ao abrir a Bíblia, de repentemente encontramos a palavra certa. Deus não falha nunca, é maravilhoso, é misericordioso, é o nosso conselheiro, o príncipe, rei da paz. Eu quero falar hoje sobre os famosos Marias, vai com as outras, aqueles que têm espírito dobre, que joeiram todos os ventos, todo tipo de doutrina, que são fracos de consciência, não têm espírito próprio, não têm personalidade, e vivem com medo da opinião dos outros, com a opinião do mundo, não sabem que direção tomar. Esses que estão sempre em cima do muro, como Jesus mesmo falou, por não serem nem mortos, nem mornos, nem frios, nem quentes, não é? Ele os vomitaria da boca dele. E vamos lá. Em muitos momentos da nossa vida, as pessoas de suas vidas, as pessoas experimentam aquela fraqueza emocional de ceder às pressões de um determinado grupo social em que querem fazer parte, ou às pressões de um determinado familiar, ou de todo um lado da família, pai, mãe, irmão, dando opiniões que são contrárias à vontade do nosso Deus, contrárias aos ensinamentos bíblicos, contrário a tudo que é puro, bom, santo e certo e justo e irrepreensível. Quantas vezes aqueles que têm amigos que gostam de baladas, e nós sabemos que é muito fácil alguém nos convidar para uma balada, para tomar uma cerveja, isso todo mundo está ciente, mas poucos convidam para ir à igreja, para ouvir a palavra do Senhor, para fazer um estudo bíblico. E quantas vezes as pessoas experimentam drogas para poder se sentir aceitas em um determinado grupo, não querem ser taxadas de caponas, de pessoas que são preconceituosas, enfim, tem um espírito fraco, tem aquela necessidade grande de aceitação. Pessoas que muitas vezes já ao se converter, já escutaram dos amigos, e agora virou crente, ficou chato, aquela pessoa mudou, não é mais a mesma, não é? E muitas vezes a pessoa abandona a palavra de Deus por ouvir os amigos do mundo, esses falsos amigos do mundo. E os bons amigos, mesmo que estão no mundo, eles jamais vão te prejudicar com palavras, vão incentivar você com quaisquer palavras que sejam, para que você mude o seu proceder e abandone a senda reta.
Eu, por exemplo, após a minha conversão, comuniquei essa conversão a amigos que ainda são mundanos e nenhum deles me perturba. Eles apoiaram de forma firme, descobrindo, reconhecendo que esse ministro e amigo tem um dom que precisa ser compartilhado. E não são poucas as vezes que um ou outro me procura para um conselho espiritual ou emocional ou um conselho conjugal. Então, qual é o seu posicionamento? Quem é você diante dos seus amigos, diante da sociedade, diante dos justos e dos injustos? Será que você seria como Pedro, que estando conversando ainda com os incircuncisos, quando chegaram os outros apóstolos com os judeus, com os circuncidados, logo se afastou? Tanto ele quanto Barnabé, se não me engano, se afastaram dos incircuncisos e teve que ser repreendido pelo apóstolo Paulo pela sua falta de hombridade naquele momento, só naquele momento. O apóstolo Pedro foi um grande apóstolo, mas como homem falhou em algumas vezes, não era perfeito. Mas ali, aquela situação, mais uma vez ele nos trouxe um ensinamento. Ele sofreu, errou para nos trazer esse ensinamento. E não devemos ser de espírito dobre, fraco. Não é verdade? Eu tenho uma palavra para você que teme a conversa alheia, a crítica alheia, quando você aceita o nosso Senhor Jesus Cristo, quando você resolve abandonar a bebida, os rocks, as nights, as festas, e resolve viver a vida espiritual, você entende que tudo aqui é ilusão, tudo é passageiro, e que a morte está logo à porta, está espreita. Eu vou dizer para você o seguinte: diga para aqueles seus amigos, aqueles seus familiares que estão no mundo, que Satanás não tem interesse em que eles pequem, não. Negativo. Satanás tem interesse que eles morram no pecado. Porque enquanto a vida há esperança, enquanto você está vivo, Jesus te perdoa. Depois que você morreu, já era. A condenação já te aguarda na segunda vida, né, na ressurreição, para o julgamento final. Julgamento para a vida eterna ou julgamento para a morte eterna. E isso vai ser definido no dia da nossa morte aqui, onde seremos pesados nossos atos. E Deus vai dizer se os nossos atos merecem a graça dele ou não. Então, entenda, o diabo quer que você morra no pecado. O salário do pecado é a morte. Se você morrer no pecado, você morreu na desgraça. E aí é que está. Principalmente você que já conhece a palavra do nosso Senhor, se desviou e ainda não consegue retornar. Satanás está adorando, porque ele vai fazer de tudo para que você morra nesse desvio, onde então será encontrado em desgraça, porque não terá perseverado até o fim. No dia do juízo você será cobrado por não ter perseverado até o dia da sua morte. Então cuidado com aqueles que matam o espírito. Deus pode matar o seu espírito, destruir seu espírito. As pessoas só podem matar o corpo. Então tema a Deus, não tema homens. E Deus pode te dar a vida eterna. Ame a Deus, não ame aos homens. Deus acima de tudo. Não seja fraco, não tenha espírito dobre. Não seja Maria vai com as outras. Uma pessoa que os outros dizem: se você é chato para o mundo, ok, Deus te ama. A inimizade de Deus é a amizade com o mundo. E a amizade com o mundo é a inimizade com Deus. Bom, eu prefiro ser inimigo do mundo então. Porque Deus é quem criou o mundo, criou todas as coisas. Deus é quem me ama de verdade. O mundo não me ama. O mundo não ama você. O mundo quer mais é que você se exploda. Esse sistema de coisas governado pelas potestades, pelos principados, por Satanás e seus asseclas. Você acha que esse mundo quer o que com você? Então pare de ser fraco. Pare de ficar ouvindo
pessoas que não querem nada com a palavra de Deus. Eu tenho aqui uma palavra muito importante hoje para aqueles que, de alguma forma, não conseguem seguir em frente diante da opinião alheia, e para aqueles que, para você, que temem falar mal do cristão, falar que o cristão é chato, que falar de Deus é chato, que está fora de moda, não é? Para você que fala mal da instituição mais sagrada que Deus criou, o casamento, você que apoia o casamento homossexual, essa palavra é para você que é fraco de espírito, fraco de mente. Nós vamos a Isaías, capítulo 51, versículo 7. Ouvi-me, vós que conheceis a justiça, povo que tem a minha Torá, lei, no coração. Não temais a injúria dos homens, não fiqueis apavorados com os seus insultos. Você teme o quê? Já falei várias vezes, em vários vídeos anteriores, o que o medo pode fazer. Você está com medo da palavra humana, do julgamento humano? Eu acabei de falar. A amizade com o mundo, a inimizade com Deus. Decida quem você quer ouvir na sua vida. A voz que você quer escutar, a voz do anjo ou do demônio, a voz de Caim ou a voz de Abel. Tem aí, pode acessar quem está à disposição o vídeo sobre Caim e Abel, muito interessante. Na verdade, as duas feras que nós temos se chamam Caim e Abel, e aquela que nós alimentarmos melhor é que será vencedor. O vídeo chama-se Não Brinque com Caim. Faça a visualização do vídeo, aprenda mais alguma coisa sobre a palavra de Deus e aplique isso em sua vida. Não temais a injúria dos homens e não fiqueis apavorados com seus insultos. Você que é fraco de cabeça e está sempre com medo do que os colegas vão falar, que vão te julgar, que vão te abandonar, porque você aceitou a Deus, saiba de uma coisa: se você aceitou a Deus e os seus amigos se afastaram de você, esses não, com certeza, nunca foram seus amigos. Eu tenho amigos, como eu já disse antes, que depois que eu aceitei a Deus, continuaram a ser meus amigos. Não importa a direção que eu tenha tomado na minha vida. Esses são amigos. E disseram simplesmente para mim: segue o caminho do teu coração. Citaram, olha só, sem querer eles citaram provérbios sem nunca ter tomado ciência da palavra do Senhor. Então, se um amigo, um parente te aconselha ou se afasta de você contra a palavra de Deus, esse não é digno de você, não é digno do nosso Senhor Deus. Tenha certeza, é um livramento. Versículo 8. Com certeza a traça os devorará como uma roupa qualquer. As larvas se alimentarão dos seus corpos como devoram a lã. Mas a minha justiça durará para sempre, e a minha salvação de geração em geração. Você precisa ouvir mais o que aqui? Deus está dizendo: não tema os homens, tema a mim. Que o homem perece como a larva. Mas a justiça do nosso Senhor dura para sempre, a salvação dele é de geração em geração, é eterna. Se a traça nos devora como uma roupa qualquer, se as larvas se alimentam dos nossos corpos como devoram a lã, nós somos importantes e o quê? Em quê? No quê? Você está preocupado com os outros por quê? Se os outros são como você, fracos. As larvas se alimentarão dos corpos deles, como devoram a lã. Mas eles não podem fazer nada quanto a isso. O pior é isso. Mas Deus pode. Deus pode salvar, pode resgatar, pode dar vida eterna, pode ressuscitar. Ele já ressuscitou os mortos, ressuscitou Lázaro. Ressuscitou um soldado que caiu sobre o corpo de Eliseu e voltou à vida. Ressuscitou o filho de uma mulher que hospedou Elias. Deus pode tudo, meu amado, minha amada. Mas a minha justiça durará para sempre, a minha salvação de geração em geração. Você quer ouvir a modinha? Quer ouvir os coleguinhas ou você quer a salvação de Deus?
você quer a vida eterna, você quer que os seus e da sua casa sejam salvos, de geração em geração, seja perpetuada a palavra de Deus na sua família, na sua vida, e a justiça dele te siga constantemente por onde quer que você ande. Pense bem em qual voz você vai ouvir, se é a voz do mundo, a voz dos amigos do mundo, e daqueles amigos que nunca foram amigos e querem que você volte para o mundo, querem que você perca a sua salvação, ou se você vai ouvir a voz de Deus, a quem você escolhe. A inimizade do mundo é amizade com Deus, mas a amizade com o mundo é inimizade de Deus. Se você necessita força, sabedoria para lidar com os familiares, parentes e amigos que são contrários à sua busca pelo Senhor, contrários à restauração do seu casamento, contrários à restauração da sua vida, acham que o mais importante é você se preocupar com as coisas do mundo, com ganhar dinheiro e outras coisas mais, que a felicidade está só nessa vida. Então, eu tenho uma passagem do apóstolo Tiago, no capítulo 1, versículo 5. Se algum de vós tem falta de sabedoria, rogue a Deus, que a todos concede liberalmente, com grande alegria. Com grande alegria Deus concede sabedoria. Veja só. Todavia peça com fé, e sem qualquer sombra de dúvida, pois quem crê com reservas é semelhante à onda do mar, agitada e levada pelos ventos. Ora, se você escolhe a palavra de Deus, você resolve ir para a igreja, você resolve entrar na graça, mas você está sempre duvidando, você está sempre indo para lá e para cá. Se as vozes das pessoas, os conselhos dos ímpios, daqueles que estão no mundo, estão te fazendo balançar, você é semelhante à onda do mar, agitada e levada por qualquer vento. Você não é nada. Não imagine tal pessoa que assim receberá coisa alguma do Senhor, pois é vacilante e inconstante em todos os seus caminhos, tudo passa e passa depressa. Cuidado, passa rápido e a morte está ali chegando. Ela está sempre à espreita. Você não sabe quando chega. E tem mais, quando ela chega, você não sabe que ela chegou. Só sabe quem chegou para você, a pessoa que está viva e te viu morrer. Tão assustadora é a morte. A escuridão está aí, ó. Está sempre à porta. E quando ela vem, é escuro total, tá? Não há como você saber que você morreu. Não imagine tal pessoa que assim receberá alguma coisa do Senhor, voltando, pois é vacilante e inconstante em todos os seus caminhos. Você é vacilante, você é fraco. Mude. Mude, porque tudo passa e passa depressa. Peça a Deus liberalmente, que Ele lhe dará com alegria, sabedoria, mas peça com fé. Tenha a prática da fé. Seja diferente. E inclusive o seu testemunho, a sua mudança de postura, a sua firmeza de propósito pode fazer com que aqueles ímpios, aqueles amigos ímpios, amigos, entre aspas, que lhe aconselham a voltar para o mundo, a largar de ser careta, né, entre aspas, em seguir a Deus. Você, sua firmeza de propósito pode inclusive fazer, resultar na conversão de muitos desses amigos, desses pretensos amigos. Então seja firme, seja forte. Vejamos que interessante. No livro de Tiago, capítulo 5, versículo 20, lembrai-vos disso, quem ajudar um pecador a se arrepender do seu mau caminho, salvará da morte essa alma e contribuirá para o perdão de uma grande multidão de pecados. Então, se você for firme no seu propósito de seguir a Deus, saiba que muitas vezes pelo seu testemunho, você vai salvar muitas almas e ainda terá uma multidão dos seus pecados perdoados. Não seja fraco, não tenha espírito dobre. Não mude de direção, seja firme no propósito. Esse é o mandamento de Deus, escrito no livro de Isaías e no livro do apóstolo Tiago. Seja firme, seja constante. Não tenha espírito dobre. A morte chega rápido, chega depressa e tudo passa muito rápido na sua vida. Preste atenção. Como eu disse, Satanás não está interessado que você peque, ele está interessado que você morra pecando.
para que a desgraça te alcance eternamente. Ainda no capítulo, no livro do apóstolo Tiago, no capítulo 8, no capítulo 4, perdão, versículo 8, nós vemos uma coisa interessante, falando sobre as paixões, porque, na verdade, a amizade com o mundo não é nada mais do que uma paixão. Aristóteles falava interessantemente sobre paixão. Paixões são todos aqueles sentimentos que nos dominam, que não temos controle, que tomam posse de nós, que não provém da razão, mas sim de impulsos. Ora, quando nós somos fracos, quando nós nos deixamos levar pela opinião dos outros, nós estamos nos deixando levar pelas paixões, por uma paixão, afinal, é um apego ser levado pelas opiniões alheias. É um apego que tenhamos a necessidade de sermos aceitados em determinado grupo e que queiramos, de qualquer forma, agradar um determinado grupo de pessoas ou agradar uma determinada pessoa em detrimento da palavra de Deus e da nossa salvação. Então, cuidado com essas paixões pelo mundo, esse amor do mundo. No versículo 8 do capítulo 4 do livro de Tiago: achegai-vos a Deus e ele acolherá a todos vós, pecadores, limpai as vossas mãos, e vós que tendes a mente dividida pelas paixões, purificai o coração. Você tem sua mente dividida pelas paixões do mundo, pelos amigos do mundo, as mulheres, o dinheiro, os carros, os bens. Você tem sua mente dividida? Você é de espírito dobre, é fraco? Você joelha para todos os ventos? Você toda hora vai para uma doutrina ou outra? Ouve o mundo, ouve a Deus, acende uma vela para Deus, outra para o diabo? Cuidado. No versículo 9, isso aqui é para você: entristecei-vos e arrependei e chorai. Humilhai-vos na presença do Senhor. Essa é a palavra. Então tome muito cuidado com o seu proceder, muito cuidado com quem você decide ouvir, com a voz que você vai ouvir, que você vai dar atenção. Se você vai dar atenção aos Caíns da sua vida, ou os Abéus da sua vida, as Estéres da sua vida, ou as Jezabels da sua vida. Preste bem atenção na voz que você vai ouvir, na voz com a qual você decidiu seguir. Segue aqui uma palavra para aquele que tem medo dos ricos, dos poderosos desse mundo, dos governos, da perseguição, né, por aceitar a Jesus. Ainda no livro de Tiago, capítulo 5, que eu gosto muito, particularmente desse apóstolo também. Em segundo lugar, é o apóstolo Tiago. Em primeiro, todos já sabem, já deixei claro, é o apóstolo Paulo. Vamos lá no livro de Tiago, capítulo 5, versículo 1. Agora prestai atenção, vós os ricos, chorai e arrependei-vos, porquanto desgraças haverão de cair sobre vós. Eu quero dizer o seguinte: a riqueza não é uma desgraça, a riqueza não é um pecado, ser rico não é ruim, mas o rico, o milionário, tende a colocar o seu coração nas posses, nos bens materiais, acaba se tornando cada vez mais avarento, mais apegado à riqueza, e isso sim leva à luxúria e a todo tipo de desgraça. E aí a pessoa então acaba perdendo a salvação por não andar mais nos caminhos de Deus, e sim ser como Caim, apegado aos bens materiais e dando o pior para Deus. No versículo 2: vossas riquezas apodreceram e vossas roupas finas desvaneceram, ruídas pela traça. Vamos fazer a comparação daquele versículo anterior do apóstolo Tiago, sobre os ímpios serem corroídos, né? Pela traça. Algo semelhante. Vosso ouro e vossa prata todos estão oxidados, e a ferrugem deles testemunhará contra vós. E assim como o fogo vos devorará a carne,
tendes acumulado bens demais nesses últimos tempos. Veja só, a palavra diz que não é ruim acumular, não fala que é ruim acumular bens, mas ela fala do excesso. Tendes acumulado bens demais nesses últimos tempos. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram vossos campos e que vós desonestamente deixares de pagar está clamando por justiça. No versículo 6, condenais-os e matais o justo sem que ele tenha vos oferecido qualquer resistência. Tais clamores chegaram aos ouvidos, voltando um pouco ainda no versículo 4, tais clamores chegaram aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Meus amados, não tenha medo daquele que mata o corpo, mas sim daquele que mata o espírito, que pode matar a alma, que é o nosso Senhor Deus. Não tenha medo da perseguição dos ricos, nem dos poderosos, nem do que eles possam fazer à sua vida, e nem a vida de qualquer dos seus semelhantes, porque Deus escuta, e a palavra diz que os clamores chegam aos ouvidos dele, que é o Senhor dos Exércitos. Essa é a palavra para você hoje. Tenha ânimo, seja forte, não tenha espírito dobre, seja resistente, resistente à palavra de desânimo que o mundo te dá em seguir ao nosso Senhor Deus, a palavra de desânimo, de crítica que o ímpio dá, que aqueles que são apegados à matéria podem dar, a palavra de falta de apoio, aquela falta de apoio, aquela crítica destrutiva, que dizem que você não é mais o mesmo, você se tornou um crente chato, mas o crente ele tem que ser chato mesmo, ele tem que ser bastante chato, fervoroso, chato no pregar a palavra do Senhor, insistente, consistente na pregação, porque ele ama, ele quer que o próximo seja salvo, ele quer que toda a sua casa seja salva. Então ele é chato mesmo, ele é chato por amor. Seja chato por amor. Não importa o que o mundo diga, o que os amigos da modinha, os amigos do mundo digam. Seja chato por amor, seja chato por eles também. Em nome do Senhor Jesus, seja chato para que você possa salvá-los também. Essa é a palavra de Deus. Tenha de bom ânimo e siga em frente, pois a coroa de glória é reservada para aqueles que persistem até o fim. Não se permita morrer no pecado. Essa é a palavra de hoje. Espero que toquem muito seus corações. Vejam 1, 2, 3 vezes, 10 vezes, pois em algum momento, cada vez mais que vocês virem essa pregação e as outras pregações, vocês vão ter uma visão diferente. Cada vez mais vai se descortinar diante dos seus olhos uma aplicação diferente dessa mesma palavra em suas vidas, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, divisa até a medula, penetrando no espírito. A paz seja com todos. Com a graça de Deus, Deus querendo, estaremos juntos aqui, sempre juntos, mais uma vez e eternamente, pelos séculos dos séculos, para a honra e glória daquele que é o nosso sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.